Boa noite. Que alegria estar com vocês nesta noite, nessa terça-feira, de grupo de jovens. Para quem não me conhece, meu nome é Marisa, sou casada, tenho 23 anos de casada. Pessoa que é de idade, né? Confundir. 23 anos de casadas, 3 filhas, Maria Eduarda, Maria Luísa e a Mariana. Minha mais nova já vai fazer 18 anos, mês que vem. Nossa, né, Isabela? E para a gente é uma alegria estar com vocês, com esses filhos de Maria, né? Com os filhos de Maria, que a gente viu crescer, que a gente viu, né, florir e dar frutos. E em nome do movimento Ovisa de Caldas Novas, aliás, do Ovisa Nacional, nós queremos agradecer a cada um de vocês que esteve lá, cada um que dedicou, que serviu o Ministério de Música, aqueles que estiveram à frente, que estiveram na intercessão. Isso é graça de Deus, é um dom da perseverança de vocês. Se vocês não tivessem acreditado no propósito de Deus para o grupo, vocês não estariam lá. Então é Deus realizando a obra dele através de vocês. Vocês foram um sinal de Deus. A alegria. A juventude é alegria, né? Juventude é tudo de bom. Aproveite bastante esse tempo de vocês. E eu vou falar de algo muito especial, muita responsabilidade, que é falar do Sacratíssimo Coração de Jesus. Falar do Sagrado Coração de Jesus. Quando a gente se refere ao Sagrado Coração de Jesus, a gente diz: Jesus, eu confio em vós. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Parece, quando a gente fala devoção ao Sagrado Coração de Jesus, dá uma impressão que é uma devoção sentimental, né? Falar do coração, algo de sentimento, de cupido, de amor, né? Mas é algo muito sério. É uma devoção que o próprio Jesus deu a uma irmã, mas antes disso, Deus já revela isso na sua palavra. É fundamentada na palavra de Deus. Santa Margarida Maria Alacoque, ela fez difundir essa belíssima devoção. E para quem é devoto do Sagrado Coração de Jesus, há muitas promessas. Se eu falasse aqui só das promessas, já bastaria. O próprio Jesus vai revelando as promessas para ela. É a mesma coisa que eu dissesse para vocês. Se vocês andarem 60 quilômetros a pé, num sol quente, lá na frente vocês vão ter um prêmio da Mega Sena. Todos iriam. Sem dúvida. Todos andariam vários quilômetros para ganhar um prêmio. Então, o próprio Jesus nos dá a recompensa se nós formos devotos do seu Sagrado Coração. O coração é a nossa vontade. Do coração nascem os nossos desejos, os nossos consentimentos para fazer a vontade de Deus, para cumprir o que o Senhor quer, mas também do coração nasce tudo aquilo que não agrada a Deus. Por isso que Deus fala, né, que o próprio Cristo nos fala para a gente unir o nosso coração ao dele, para que nós possamos entregar as nossas misérias, porque o nosso coração é miserável. Pensa no dia de hoje, somente no dia de hoje, o que o seu coração pensou, sentiu, que o seu coração quis até falar. No dia de hoje, quantas lutas e batalhas que nós temos que travar com o nosso próprio coração, com os nossos próprios desejos. Por isso que é muito séria essa devoção. Na palavra de Deus, Maria, lá em Lucas, guardava tudo em seu coração. Falar de coração é algo sério. Maria guardava tudo. Podia só terminar aqui. Maria guardava tudo. Aonde?
no coração. Depois, o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem a altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Para Deus, o que vale é o nosso coração. Estar aqui na frente apenas falando, aparentemente pode ser algo bom. Mas Deus não está olhando para isso. Deus está olhando para o meu interior. O que se passa dentro do meu coração? Lá em Ezequiel 36, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Coração de pedra é o quê? É um coração que não tem sentimento. É um coração que a gente não consegue penetrar. Você fala, você explica, mas não entra dentro da pessoa. Seja qualquer coisa. Um filho que tem um coração de pedra, às vezes a mãe vai ficar falando, o pai vai ficar falando o tempo inteiro, mas não vai cair no coração, porque o coração se pedrificou. O seu patrão pode ter um coração de pedra, que não consegue enxergar as coisas. Você está vendo que as coisas estão erradas, ele também, mas o coração é tão de pedra, que ele prefere manter o coração duro, rígido, do que mudar de opinião. E assim a gente ao longo no caminho, no trabalho, quantas pessoas que a gente convive que tem um coração de pedra. Mas Deus diz: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Também lá em Mateus, respondeu Jesus: ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Olha o que Jesus está dizendo para nós. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu desejo, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Depois em Tessalonicenses diz que Ele fortaleça o coração de vocês, para serem irrepreensíveis em santidade, diante do nosso Deus, Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Que Ele fortaleça o coração de vocês. O nosso coração, ele precisa estar fortalecido. O nosso coração, ele precisa estar robusto da graça de Deus. Porque se nós não tivermos com o coração fortalecido, nós não viveremos a santidade. Nós não buscaremos Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, se nós temos um coração fraco. O coração fraco é aquele que desvia do projeto, do propósito de Deus. Um coração fraco é aquele que diante da tribulação, e aí você pensa na sua tribulação, pensa no seu problema, será que eu vou continuar sendo de Deus? Eu vou na igreja, eu vou no grupo de jovens, eu frequento a missa, eu rezo o terço, e eu tenho problemas. Para que a gente possa perseverar, nosso coração precisa estar fortalecido, para ser irrepreensíveis em santidade, diante do nosso Deus, que é Pai, na vinda de nosso Senhor, com todos os seus santos. Então, nós vamos encontrar vários versículos bíblicos que falam do coração. Dessa palavra tão preciosa, que hoje nós não queremos ver como músculo, como sentimento, mas algo capaz de mudar as nossas atitudes, capaz de vencer as tentações se estiver fortalecido, se o nosso coração estiver em Deus. Quando nós cantamos aqui,
Eu sempre faço essa jaculatória. Jesus, manso e humilde de coração. Ele é manso, ele é humilde. Fazei o meu coração semelhante ao vosso, porque o meu coração não é manso, o meu coração não é humilde. Mas unindo com o de Jesus, ele vai nos dando um coração manso e humilde. Um coração disposto a amar. E amar, gente, é muito mais do que sentimento. Amar é uma decisão. Ter um coração humilde para amar vocês aqui é fácil. Ter um coração humilde para amar uns aos outros é fácil. Mas pensa naquela pessoa difícil que você tem que amar. Naquela pessoa que te caluniou, naquela pessoa que fala mal de você, naquela pessoa que na sua frente comporta de um jeito, atrás comporta do outro. É esse coração que Jesus quer nos dar. Um coração que ama muito mais além do que as nossas forças. Depois nós vamos conhecer um pouquinho agora da vida de Santa Maria Margarida Alacoque. Essa menina, quando ela, na infância dela, ela sofreu de uma doença grave. E ali, naquele momento, ela vivendo 4 anos da vida dela, em sofrimento, em estado vegetativo, santa, agora a gente pode dizer, mas na época era uma criança, ela faz uma promessa a Nossa Senhora. Se eu for curada dessa doença, dessa enfermidade, eu me entregarei totalmente a Ti. Entrarei numa ordem religiosa, serei virgem, com todas as promessas de um coração. E aí ela foi crescendo, ela foi curada, ela recebeu a cura, mas a partir do momento que ela foi crescendo, ela esqueceu dessa promessa que ela tinha feito. E o próprio Jesus se revela a ela e fala: lembra daquela promessa? Só que antes de Santa Margarida ter um encontro pessoal com Jesus, ela sofreu muitas humilhações. O pai dela era um tabelionato, um homem de posses, rico, que faleceu. Ela, sua mãe, seu irmão vão morar com os parentes. Chega lá, ela é muito humilhada. Ela sofreu tantas humilhações que ela começou a se revoltar. Mas em vez dela olhar para si, ela fugia porque ela escutava um sino, um barulho de uma igreja próxima, e ela ia lá se refugiar. Colocar as suas dores no Sagrado Coração de Jesus. Chega um momento da sua vida que ela decide então entrar para a ordem religiosa por causa daquela promessa que ela fez. Mas a mãe dela não aceitava. Então ela teve que lutar contra a vontade da família. Assim que o irmão dela casa, a mãe dela vai morar com o irmão e ela deixa ela viver a vida dela. Quando chega ali no convento, começam as grandes tribulações de Santa Margarida Alacoque. Ela começa a ser incompreendida. Jesus começa a revelar para ela o seu preciosíssimo coração. E as madres, as superioras, as irmãs começaram a ter inveja, começaram a ter ciúme, começaram a desdenhar dela. Não acreditava na doçura, na suavidade daquelas palavras. Ela tinha o desejo de estar no Santíssimo, na Eucaristia. Então eles repreendiam ela, fazia colocar no trabalho forçado, nos trabalhos mais difíceis, para que ela não tivesse esse encontro com Jesus. Porque era um tempo de Revolução Francesa. Era um tempo que estava vivendo ali, um tempo que não tinha mais a graça. As pessoas, a própria igreja ali, vivia uma luta para acreditar nos sacramentos de Deus.
Então aquilo que ela falava era bobagem. Quem era ela para poder falar do Sagrado Coração de Jesus? E um dia, Santa Margarida chorando, se lamentando, porque também ela não iria ser aceita. Ela não tinha feito os votos perpétuos. E ela conversando com Jesus, Jesus, como eu vou fazer? Se a própria irmã diz que não vai me aceitar. Elas não acreditam em mim. Aí Jesus fala para ela, façam assim. Você vai chegar na sua superiora e vai dizer para ela, você acredita que Jesus é um bom pagador? E ela vai dizer sim. Você vai dizer para ela, ele disse que vai ser o meu fiador. Você pode me colocar dentro do convento, me aceitar para a ordem, que ele pagará tudo a você. Olha que lindo que Jesus revela para ela. Então a madre não teve como negar. Mas também as revelações de Jesus era muito forte. Jesus pediu que ela propagasse essa devoção do Sagrado Coração de Jesus. Mas como as pessoas viviam na incredulidade, na falta de fé, isso era um escândalo. Isso era vergonhoso. As pessoas não queriam saber da graça de Deus. E Jesus disse para ela, a devoção deve ser reconhecida por toda a igreja. Eu darei os meios para que vocês adquirem essa devoção, para que vocês possam praticar essa devoção. Como se daria essa devoção? É marcada pela prática da comunhão nas 9 sextas-feiras, conhecendo as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus. Então, todas as sextas-feiras, durante 12 sextas-feiras, as primeiras sextas-feiras, a pessoa tinha que ir lá comungar, ir na Santa Missa e fazer uma comunhão reparadora. Reparar os ultrajes que era cometido ao Sagrado Coração de Jesus. Se naquela época, naquele século, em 1670 e poucos, o coração de Jesus estava chagado pelos nossos pecados, imagina agora. Imagina agora, com uma humanidade tão descrente, com uma humanidade que abusa das coisas sagradas. A primeira promessa, se você for um devoto do Sagrado Coração de Jesus, olha a promessa que o Senhor vai fazer para você. A minha bênção permanecerá sobre as casas em que se achar exposta e venerada a imagem do meu Sagrado Coração. A minha bênção permanecerá sobre as casas em que se achar exposta e venerada a imagem de meu Sagrado Coração. Então você pode colocar na sua casa uma imagem, você pode colocar um busto do Sagrado Coração, você pode colocar um cartaz, uma foto, introduzir na sua casa. Na internet você vai descobrir como que faz as orações de intronização do Sagrado Coração de Jesus, a bênção, né, para você colocar com toda a sua família, introduzir essa graça. Porque eu pergunto para você, o que nós temos introduzido no nosso coração? Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se nós introduzimos tantas coisas no nosso coração que não agrada o coração de Deus, por que não introduzir uma imagem, uma graça que vem concedida com uma promessa? A bênção do Senhor permanecerá sobre as vossas casas. Quantas vezes as pessoas introduzem na sua casa o dinheiro,
As pessoas matam. As pessoas ficam inimigas uma das outras por causa de dinheiro. Por quê? Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Tem gente que coloca em primeiro lugar, introduz no coração o trabalho, o lazer. Eu estava observando na festa de Corpus Christi, será que tinha umas 10% da população na igreja? 5%? E é uma festa instituída pelo próprio Jesus, que naquele dia de solenidade de Corpus Christi, nós fôssemos adorá-lo. Mas se surge num cinema, se surge um futebol, muitos viveram esse dia como um feriadão. Por quê? Tem outros tesouros que não é Jesus. Eu darei aos devotos, a segunda promessa, eu darei aos devotos de meu coração todas as graças necessárias a seu estado. Qual estado que você vive? Não é Goiás que eu estou perguntando. Solteiro, casado. Eu darei todas as graças para você viver no seu estado e na sua condição. Quantos aqui estão procurando uma namorada e um namorado? Procura no Sagrado Coração de Jesus. Quantos aqui no estado de vida estão vivendo uma desarmonia no lar? Tribulações. Eu darei a vocês, no estado que vocês estiverem, todas as graças necessárias para você bem viver. Como é difícil viver a vida a dois. Como é difícil. Se não tiver a graça de Deus, a gente não suporta. Qual o seu estado de vida? Nós precisamos entregar o nosso estado de vida. Você está vivendo um período de faculdade, de estudo, de busca de emprego, fazendo entrevistas. Apresenta no Sagrado Coração de Jesus. Fala, Jesus, eu apresento o meu estado a você, a minha condição, os meus anseios, para que tudo que vier seja do vosso agrado. Terceira promessa, estabelecerei e conservarei a paz em suas famílias. Quantas famílias desajustadas, quantas famílias que a gente não sabe nem quem é pai, quem é filho, brigas, discórdias, quantas crianças sendo violentadas nesse exato momento, quantas crianças sendo abortadas dentro das famílias, quantos idosos sendo abandonados pelos próprios filhos. Um lar onde há guerra, Deus estabelece a paz. Eu os consolarei em todas as suas aflições. Quais são as suas aflições? Quantas vezes a gente entrega as nossas aflições para uma amiga, nós entregamos o nosso sagrado para uma companheira de trabalho, mas não entrega o nosso sagrado no coração de Jesus. Serei refúgio seguro na vida e principalmente na hora da morte. Quinta promessa. Serei refúgio seguro. Seguro é um lugar onde você pode pisar e que não vai afundar. Quantas pessoas pisaram e se afundaram? Afundaram na depressão, na angústia, na ansiedade, na morte. É um lugar seguro, o refúgio. Lançarei bênçãos abundantes sobre seus trabalhos e empreendimentos. Quem aqui não quer ser agraciado no trabalho? Quem aqui não quer que o seu trabalho empreenda, que pague as contas, que você possa viajar, que com o seu trabalho você possa manter a sua casa?
com o seu trabalho você possa promover algo, comprar uma roupa, um tênis. Investir na sua profissão é promessa do Sagrado Coração de Jesus. Quantos estão endividados? Porque não estão consagrando o seu trabalho ao coração de Jesus. Os pecadores encontrarão em meu coração fonte inesgotável de misericórdia. O inimigo de Deus, ele é tão astuto que ele nos induz a pecar e depois nos afasta de Deus, dizendo que Deus não nos ama. Quando a gente se agrada do coração de Jesus, nós podemos, como pecadores que somos, ir até Ele. Ele só vai nos dar amor. As almas tíbias tornar-se-ão fervorosas pela prática dessa devoção. Almas tíbias são almas frias. Almas que você fala desse amor de Deus, da graça de Deus, as almas não escutam. Para quem você tem rezado? E essa alma não tem se curvado à vontade de Deus. Em pouco tempo e em alta perfeição. Olha só. As almas tíbias tornar-se-ão fervorosas em pouco tempo e em uma alta perfeição. Essa aqui é uma graça que nós precisamos rezar muito e estar atentos. Darei aos sacerdotes que praticarem especialmente essa devoção o poder de tocar os corações mais endurecidos. Rezemos para que os sacerdotes sejam devotos do Sagrado Coração de Jesus. Ao invés de ficarmos falando mal, ao invés de parar no tempo para acusar o sacerdote, meu padre é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Reze, pede ele para ser devoto do coração de Jesus. As pessoas que propagarem, e se você for devoto e propagar essa devoção, terão um nome escrito para sempre no meu coração. Quem aqui não quer ter o nome escrito, né? Escrito lá no coração de Jesus, Marisa. O seu nome, é o seu nome escrito no Sagrado Coração de Jesus para sempre. 12ª promessa. A todos os que comunguem as primeiras sextas-feiras de 9 meses consecutivos, se você conseguir, é muito difícil, mas não é impossível. Eu já tentei várias vezes e eu não consegui jejuar ou comungar as primeiras sextas-feiras de 9 meses consecutivos. Sempre acontece alguma coisa, eu recomeço e depois eu não consigo. Mas eu já vi vários testemunhos de pessoas que alcançaram grandes graças fazendo as primeiras sexta-feiras de 9 meses. Você vai como se fosse uma gestação, né? Darei a graça da perseverança final, da salvação eterna, porque se comemora o Sagrado Coração de Jesus. O dia do Sagrado Coração de Jesus é uma data móvel, que se comemora na segunda sexta-feira após a festa de Corpus Christi, que vai ser agora dia 24, a festa do Sagrado Coração de Jesus. Alguém aqui já conhecia essa devoção? Já? Vou pedir para falar não, só levantar a mão, quem já viu falar dessa devoção? Léo, também, mais ali atrás. Alguém aqui já comungou as 9 sexta-feiras? Conseguiu? Faça essa experiência. A graça vai sendo concedida pelo caminho. Deus vai nos dando muitas graças através dessa devoção. Por que nós devemos unir ao coração de Jesus? Você já se perguntou? Por que eu devo unir ao coração de Jesus? Porque é um lugar de refúgio, é um lugar seguro. Porque no coração humilde de Jesus, lá em João diz,
quando pede João Batista que eu batize, quando suplica a água samaritana no poço de Jacó, quando lava os pés dos seus discípulos. Este era um coração de Jesus humilde. Dá você mesmo de beber. Jesus pede a uma mulher que dá a ele aquela água de beber. Ela diz para ele fala para ela: se tu soubesses da onde vem essa água, jamais você teria sede. O coração de Jesus nós unimos a ele porque é um coração misericordioso. Quando ele acolhe os pecadores, diz à mulher adúltera: onde estão os que te condenaram? Quantos te condenaram? Quantos te acusaram? Jesus olha para você: aonde eles estão? Eu não te condeno. Jesus, ele tem um coração amigo. Quantos se sentem solitários? Amizades falsas, decepcionados. Porque se nós formos olhar para a nossa humanidade, nós vamos ficar decepcionados com o próximo, com o outro, com o nosso melhor amigo. Mas quando a gente olha para esse coração amigo, que quando chora por Lázaro morto, ao ver as lágrimas e aflição das irmãs Marta e Maria, esse é um coração amigo. Jesus é aquele que chora as suas dores, é aquele que sorri com você. Jesus, ele tem um coração manso quando diz para o soldado que os bofeteou, diante do sumo sacerdote. Olha o que Jesus fala. Isso é uma graça do Sagrado Coração de Jesus. Imagina alguém te esbofetear e você disser: cadê? Perdi. Se te falei mal, diz-me em quê? Se falei bem, por que me feres? Será que nós temos essa graça? De alguém falar mal de nós e a gente perguntar: o que eu te fiz mal? Me fale, por que você me feriu? Tem um santo que eu não lembro o nome, mas ele praticava essa devoção do Sagrado Coração de Jesus. E todas as vezes que ele era ofendido, ele pegava a capa dele de monge e abria ela e falava assim: eu colho todas essas pérolas, todas essas ofensas. E ia diante do sacrário e falava: Jesus, eu trouxe essas pérolas para ti, porque é o que eu tenho de mais precioso. As ofensas que as pessoas nos provocam, as pessoas que falam mal de nós, que nos caluniam, que nos perseguem, que são incompreensíveis, pega essas pérolas, faça essa experiência, coloca na sua blusa e leve para o altar do Senhor. Ao invés de você se revoltar, você diz: Senhor, é o que eu tenho melhor para te oferecer. São as minhas dores, são as minhas pérolas, Senhor. O coração de Jesus, ele é poderoso quando opera os milagres e, perdoando o paralítico, declara: a fim de que vocês conheçam que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar os pecados. Levanta-te, toma o teu leito e anda. O coração de Jesus nós entregamos os nossos irmãos enfermos, aqueles que estão nos hospitais, os que estão acamados, os que estão aflitos, angustiados. Quantos pais, mães, amigos, parentes de vocês que te procuraram: reze por mim, estou passando por uma enfermidade, por um tempo muito difícil, câncer, Covid, dengue. Apresenta no coração de Jesus, manda essa passagem para a pessoa: levanta-te, toma o teu leito e anda. Coragem, no coração de Jesus que nós vamos entregando. Você preparou uma música para nós, Thales? É aquela ou não? E eu gostaria de fazer uma oração com vocês, para se colocar no Sagrado Coração de Jesus.
para você agora olhar para dentro do teu coração. Vá oferecendo para o Senhor aquilo que você traz, aquilo que você tem de mais precioso, aquilo que você tem mais de preciosa. Você é uma preciosa de Deus, você é um precioso de Deus. Que nós possamos nessa noite, com toda a graça que vem do céu, eu vou ler essa passagem para vocês. Quando Jesus estava ali no alto da cruz, deu o último suspiro e faleceu. Jesus se entrega. Ali ele morre. Não há mais esperança. Olha o que acontece. Coloca a sua situação, que você tem vivido, que você tem chorado, o que não há mais esperança, não há mais consolo. Coloca no sagrado coração de Jesus. Você pode até dar um suspiro, como Jesus deu. Suspirou e se entregou. Os judeus temeram que o corpo ficasse na cruz durante o sábado, porque já era a preparação. E esse sábado era particularmente solene. Rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fosse retirado. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele foi crucificado. Chegando, porém, a Jesus, como visse já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança. Imediatamente saiu sangue e água. O que foi testemunha desse fato atesta. O seu testemunho é digno de fé. E ele sabe o que diz, a fim de que vós creiais. E Jesus ali, morto, se entregue na cruz, abandonado por todos. O soldado fere o coração de Jesus, transpassa a carne, a pele, o músculo, e fere o coração de Jesus. A hora da misericórdia. Daquele coração todo chagado, jorravam sangue e água. É o coração perfeito de Jesus. É o meu lugar, o meu refúgio, aonde eu quero descansar-me. Venha a mim se você está sobrecarregado, que eu descansarei. Venha a mim. Se você está com dúvida, coloca essa dúvida no coração de Jesus. Se você está ansioso, coloque a sua ansiedade no coração de Jesus, para que você possa descansar.